Pessoal, bom dia. A gente vai dar continuidade aqui ao que a gente estava falando na aula passada, né? Que é o problema do oscilador harmônico simples. E fizemos uma descrição quântica do problema do oscilador harmônico simples. Então, aqui eu dei um exemplo de uma partícula que executa oscilações harmônicas simples, né? Uma partícula aqui de massa m, sujeita a uma força restauradora e que se movimenta ao longo de um eixo x, né? Sob a ação dessa força. Um outro exemplo são corpos, né, moléculas, né, que são ligadas por forças, por ligações chamadas ligações Van der Waals, e essas interações de moléculas, elas podem ser aproximadas, né, por osciladores harmônicos, né. Dentro de uma descrição, uma pequena descrição, você pode aproximar e investigar em primeira aproximação o comportamento desse sistema usando oscilações harmônicas. Do ponto de vista quântico, a descrição de um sistema harmônico ela é baseada na solução da equação de Schrödinger. Então, o que a gente fez foi escrever a equação de Schrödinger, levando em consideração que o potencial ao qual a partícula está sujeita é um potencial de um oscilador harmônico. E aí a gente criou um método aí para resolver essa equação, né? Reescreveu esta equação de Schrödinger, né, em termos de um parâmetro, né? A gente só separou aqui a equação de Schrödinger, fez uma modificação algébrica aqui na equação de Schrödinger, escreveu ela dessa forma aqui como está destacada, né? E aí definiu aqui a raiz quadrada de mk sobre h, né? E essa raiz quadrada de mk sobre h foi o que a gente chamou de alfa, né? Então a gente chamou alfa de raiz quadrada de mk sobre h, e o ômega zero, que é a frequência natural da oscilação, né, a frequência angular, é a raiz quadrada de K sobre M, né? Então, isso aqui é uma informação que vocês já sabem, né? Lá da Física 2, quando vocês resolvem um sistema massa-mola, por exemplo, né? Vocês obtêm essa relação. E aqui, para facilitar a descrição da equação de Schrödinger, a gente introduz esse termo alfa, né? Que é a raiz quadrada de mk sobre h. Né? Ele aparece aqui, né? Nesse termo, ele aparece aqui nesse termo. Aqui ele aparece como 1 sobre alfa, e aqui ele aparece alfa, e aí a gente reescreve a equação, né? Dessa forma. E para simplificar ainda mais, né, a equação, a gente chama o alfa vezes x ao quadrado de um QC ao quadrado, e esse termo aqui que vai aparecer, né, que está relacionado com a energia, para simplificar, a gente chama ele de lambda. Né? E aí a nossa equação de Schrödinger agora pode ser reescrita dessa forma aqui. Usando a definição de derivada total, né, a gente troca a derivada de psi em relação a x para a derivada de psi em relação a QC, né? E aí a gente tem a equação do Schrödinger escrita dessa forma. Tá? Até na aula passada eu chamei essa equação aqui de equação de quê? Diferencial de quê? Que vocês lembram? Legendre, né? Eu chamei de Legendre. Eu chamei de forma equivocada, não é de Legendre, tá? Para um caso particular de valor de lambda aqui, que a gente vai mostrar, esta é a equação de Hermite, tá? Não a equação de Legendre. É uma equação diferencial de segunda ordem, né, que pode levar a definição para um valor de lambda, né, a equação diferencial de Hermite. Mas aí, tudo bem, a gente mostrou aí uma forma de resolver essa equação diferencial de segunda ordem, né, com essas mudanças de variáveis que a gente fez na equação de Schrödinger, né, e reescrever ela numa outra forma, né, na forma bem parecida com a equação diferencial de Hermite, né, a gente tem que a função psi, né, ela passa a ser função, né, da variável psi e do parâmetro lambda. Esse parâmetro lambda vai estar relacionado com energia, e o psi aqui vai estar relacionado com posição, né? E o lambda, então, vai assumir o papel da autoenergia da equação diferencial, né, no lugar de E, né, da equação original. Bom, e aí a gente analisou o psi, né, fazendo uma analogia com o oscilador harmônico clássico, né, levando em consideração o potencial de uma partícula com energia total está sujeito, né? Quando essa partícula atinge a sua amplitude máxima, a energia total vai ser exatamente a energia potencial máxima.
né? Então, se x for igual à amplitude, a energia total vai ser puramente a energia potencial, que é meio de k ao quadrado. Então, isso aqui vai estar relacionado com a energia total da partícula, né? Quando a partícula atinge o seu ponto de maior amplitude. E aí você pode reescrever essa equação para a amplitude, né? E aí, comparando essa relação aqui com o que a gente definiu com o QC, né? Você pode definir o QC máximo, né? O QC máximo, então, vai ser a raiz quadrada de alfa vezes o x, no caso, para x igual a A. Né? Então, o QC ao quadrado vai ser alfa ao quadrado. Né? Como A é dado, está relacionado com energia, né? Você pode mostrar que o QC ao quadrado máximo vai ser igual ao próprio valor de lambda. Né? Isso aqui a gente mostrou de forma bem simples e direta. E aí você reescreve a equação do Schrödinger, né, dessa forma. Então, essa aqui seria uma equação modificada de Schrödinger. Né? Não é a equação de Schrödinger, mas é a equação modificada de Schrödinger. A gente chegou nessa equação a partir da manipulação algébrica da equação de Schrödinger. E aí a gente tem duas situações, né? No caso em que o QC ao quadrado é menor do que o lambda, né? E lambda, lembrando que é a amplitude máxima, então se o QC é menor do que a amplitude máxima, né? As duas funções vão ter sinais opostos. Então, a derivada segunda, né, da função e a função tem sinal oposto, que vai mostrar um comportamento ondulatório aí. E se for maior, né, ele vai ter o mesmo sinal e aí a solução vai decair exponencialmente. Então, você pode definir regiões que são classicamente proibidas e permitidas para a partícula, do ponto de vista clássico, né? Então, se o QC tiver entre o QC, menos QC máximo e mais QC máximo, você tem região permitida do ponto de vista clássico. Agora, se o QC for maior do que QC máximo ou menor do que menos QC máximo, você tem regiões proibidas para a partícula do ponto de vista clássico. A gente sabe que do ponto de vista quântico, a partícula vai ter uma pequena probabilidade de ser encontrada fora dessas regiões aqui, aonde é classicamente proibida. Né? Então, isso significa o quê? Significa que se você faz o QC máximo tender para mais ou menos infinito, essa função de onda ela tem que ir a zero. Então, a gente pega para esta equação diferencial, né, que a gente obteve através da manipulação algébrica da equação de Schrödinger, a gente chuta uma solução usando uma função gaussiana, do tipo gaussiana. Né? Onde B aqui é um parâmetro de normalização, e aí você tem a exponencial que representa aí a função gaussiana. Né? Se você pega essa função e deriva em relação a Qc, né, você vai ter que a derivada da função π0 de Qc em relação a Qc é menos Qc π0 de Qc. Então, você reproduz a própria função multiplicada pelo Qc com um sinal trocado. Vamos derivar mais uma vez. Né? Agora você vai ter uma derivada do produto. Né? Então, você vai ter a derivada do produto. Então, a derivada segunda dessa função, né, que a gente chamou de função π0, uma analogia a estado de mais baixa energia, né? Então, se você faz a segunda derivada, você obtém essa relação aqui. πc ao quadrado menos 1 vezes a própria função. Né? Então, quando a gente compara a derivada segunda da função, né, da função gaussiana em relação a Qc, que a gente obtém essa derivada segunda, dá esta relação aqui, comparado com a equação diferencial, né, que a gente obteve a partir da manipulação algébrica da equação de Schrödinger, a gente nota que essas duas equações elas são iguais no caso em que lambda é igual a lambda zero, que é igual a 1. Como lambda é o valor de mais baixa, é um parâmetro associado à alta energia, né? Então, a gente chama lambda zero o menor valor possível para lambda. Então, essa equação ela vai descrever a equação para o estado fundamental do átomo de uma partícula presa a um oscilador harmônico simples. Né? Substituindo o valor de lambda, né, na relação, né, como lambda igual a 1, a gente vai ter aqui, na verdade, isso aqui é um lambda zero, né?
que é um lambda zero. Então, isso aqui nos dá o alto valor correspondente à autofunção π0. Isso vai ser 1 sobre 2, h cortado, ômega zero. Então, este é o valor do estado fundamental de um oscilador harmônico simples. Ou seja, é o estado de mais baixa energia. Então, a gente já sabe qual que é a energia de um oscilador harmônico simples quando ele se encontra no estado fundamental. E a gente sabe também qual que é a autofunção correspondente. Bom, muito bem, ela está aqui expressa em termos de um parâmetro B, né, uma constante de normalização. E para você calcular essa constante de normalização, você pode normalizar a função de onda, né? Aqui eu escrevi ela de uma forma, substituindo o valor de alfa. E aí, se você aplica a condição de normalização, você acha o parâmetro B aqui, né? O valor de B. Não vou fazer essa normalização, vocês vão ter que integrar aí essa equação de menos infinito a mais infinito. O módulo quadrado dessa função, integrada de menos infinito a mais infinito, tem que ser igual a 1. Então, aplicando a condição de normalização, você encontra o valor de B. Tá? E aqui a função de onda, ela está expressa em uma forma geral, né? Dependente da posição e dependente do tempo. Né? Então, aqui está a parte temporal da solução da equação de Schrödinger. Então, esse estado ele vai estar associado, o estado fundamental do oscilador harmônico, né? E aí a gente já obteve o estado fundamental. Mas agora, como calcular, né, os estados de alta energia? Como calcular os estados excitados? A gente calculou só o estado fundamental. Não sabe nada ainda sobre o estado excitado. Bom, para isso, a gente expressa uma nova função para a equação de Schrödinger, né, para a equação de Schrödinger que a gente fez a manipulação algébrica, né? Agora a gente vai colocar aqui como coeficiente da função gaussiana uma função polinomial. O que é uma função polinomial? Uma f de x polinomial ela é dada por essa relação aqui, ó, somatório de n variando de 0 até infinito a n vezes x elevado a n. Então é um polinômio, né? É um polinômio aí que tem infinitos termos. Então, o h aqui ela é uma função dessa natureza. Tem um coeficiente que multiplica x elevado a uma exponencial, né? E a soma desse produto se estende para o infinito. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esta função e fazer o mesmo procedimento que a gente fez para calcular o estado fundamental, né? A gente definiu uma função, derivou a primeira, derivou a segunda e obteve os estados fundamentais. Vamos fazer o mesmo procedimento, então aqui eu defini uma função em termos de uma função gaussiana, né, cuja amplitude é modulada por um polinômio, né, uma função polinomial. E aí a gente deriva a função, e aí vai ter a derivada do produto, né, primeiro a derivada de h em relação a xi, vezes a função gaussiana, mais a função polinomial, vezes a derivada, né, da xi, vezes a derivada a função polinomial vezes a derivada da função gaussiana, né? Então, muito bem, esse menos que si aqui não está relacionado com o argumento da função h, né, como eu escrevi aqui. Na verdade, esse menos que si aqui é o resultado da derivada, né, do produto aqui, quando a derivada atua sobre a exponencial. Então, quando você faz a derivada da exponencial, é a própria exponencial multiplicado pela derivada do argumento da exponencial. E a derivada do argumento da exponencial vai dar o que aqui? Vai dar menos 2 vezes que si dividido por 2, que é igual a menos que si, né? O que eu coloquei aqui. Então, muito bem, agrupando o termo aqui, então a derivada da função psi em relação a xi vai dar a derivada de h em relação a xi vezes a função gaussiana menos h vezes a xi vezes a função exponencial. Essa é a derivada primeira. Agora eu faço a segunda derivada. Por que eu faço a segunda derivada? Porque o que eu quero fazer é reescrever esta equação aqui. Então, o que eu quero fazer é reescrever essa equação, e essa equação ela tem uma derivada segunda da função psi em relação a xi. Então, eu derivo mais uma vez a função psi, né, que eu defini aqui. Derivando a segunda vez, notem o seguinte,
que aqui eu tenho uma derivada de um produto, né, de duas funções, e aqui eu vou ter uma derivada do produto de três funções. Né? Então, H depende de Qi, a derivada de Qi em relação a Qi e a derivada da função gaussiana em relação a Qi. Então, aqui eu vou ter dois termos e aqui vão aparecer três termos, e no total eu vou ter 5 termos. Né? Então, está aqui o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo. E reordenando, né, algebricamente estes termos, né, eu vou obter essa relação aqui. Tá? Então, eu posso somar alguns termos aqui que vão aparecer em comum, né? Por isso que aparece esse menos 2, derivado de h em relação a Qi, vezes a função gaussiana, né? E vou ter esse termo aqui também. Muito bem. Ô, professor. Oi. O senhor pode mexer essa bolinha mais lenta aí, que o senhor está deixando aqui meio esdureta. O senhor vai e volta com essa bolinha muito rápido aí. Ah, tá. Mas você entendeu a derivada segunda da função aqui? Eu estou acompanhando, só que vai ter hora que você vai lá em cima e volta e tem que achar a bolinha na tela. Entendi. Então, o procedimento que a gente fez aqui, Abádio, foi derivar essa função, tá? Só que essa função é uma derivada do produto, ó. Tá? Você tem h, que é a função de Qi, e tem a função gaussiana aqui, que também é a função de Qi, tá? Então, quando você deriva o Psi em relação a Qi, você tem a derivada do produto. Então, é a derivada da primeira, que está aqui, vezes a segunda, que está aqui, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda, que está aqui. A derivada da segunda é esse termo aqui, ó. Então, a derivada da função gaussiana, como eu disse, é a exponencial de menos z, que se ao quadrado sobre 2, multiplicado pela derivada do argumento. E a derivada do argumento vai dar menos z, menos que si. Tá? Então, quando eu derivo isso aqui em relação a Qi, eu vou ter dois termos. Derivando a segunda vez, então, o que eu disse? Eu vou ter uma derivada de um produto de duas funções, e eu vou ter a derivada do produto de três funções. Então, aplicando, né, a regra da derivação, então aqui vai aparecer dois termos da segunda derivada, e aqui vão aparecer três termos da segunda derivada. 2 mais 3 dá 5, então eu tenho 5 termos. 1, 2, 3, 4, 5. Vão ter termos iguais, né? Esse termo aqui é igual a este termo aqui, então somando, né, vai dar menos 2 derivada de h em relação a Qi vezes a função gaussiana, né? Então, esses dois termos aqui se reduziu a este. Esse termo aqui permaneceu aqui. Esse termo aqui... cadê? Bom, esse termo aqui veio para cá, né? E eu tenho esse termo aqui, que é aqui. Eu tenho a derivada de Qi em relação a Qi, dá 1, né? Então, esse termo vem aqui. Então, o que eu obtenho agora? Eu obtenho a derivada segunda de Psi em relação a Qi, que é todos esses termos aqui. Se reduziu a quantos termos? A 4 termos. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esta definição da derivada segunda da minha função de onda aqui e vou substituir na equação que a gente obteve a partir da manipulação algébrica da equação de Schrödinger. Eu vou substituir nesta equação. Então, no lugar da derivada segunda de Psi em relação a Qi, eu vou substituir por esses 4 termos. E no lugar de Psi, eu vou substituir por esse termo aqui. Né? Fazendo essas substituições e fazendo também mais uma manipulação algébrica, o que a gente obtém? A gente obtém esta relação. Tá? A gente chega numa equação um pouco mais amigável, né? Bom, acho que foi essa equação que na aula passada eu falei que era a equação de Hermite, né? Não tem nada a ver com Hermite isso, pessoal. Vocês me desculpem. Não, é Hermite, não tem nada a ver com Legendre. Legendre, né? Eu falei que era de Legendre. Ainda estou confuso das cabeças. Eu falei que era equação de Legendre, né? Não tem nada a ver com equação de Legendre. De Hermite também não, mas ela decai a uma equação diferencial de Hermite
né, quando a gente faz algumas considerações que a gente vai ver agora. Mas antes disso, né, vamos analisar a seguinte consideração. Essa equação, ela é uma equação diferencial de segunda ordem, né? A gente obteve ela a partir da manipulação algébrica. Da equação de Schrödinger. E aí partiu de uma solução da equação de Schrödinger e reescreveu e obteve essa equação diferencial. E ela deve reproduzir todos os estados de um oscilador harmônico simples. Inclusive o estado fundamental. Mas a gente já fez o cálculo do estado fundamental. Então, o primeiro teste para esta equação é saber se ela reproduz o estado fundamental, né, para a equação para o oscilador harmônico. Como que a gente faz isso? A gente faz considerando o H como sendo uma constante. Se H for uma constante, né, que seria o primeiro termo do polinômio, da função polinomial, que é uma constante, né, o A0, né, para n igual a 0, eu tenho uma constante A0. Então, o primeiro termo dessa função é uma constante. Se eu considerar esse termo, né, esta constante, então a derivada segunda de uma constante é 0, e a derivada primeira também é 0. Então, esses dois termos aqui vão ser 0. E aí eu tenho esse terceiro termo aqui, que é lambda menos 1 vezes h. Muito bem, h, embora constante, né, ele vai estar relacionado com o coeficiente, o coeficiente aqui de ordem 0, ele não pode ser 0. Né? Senão você não define um estado fundamental. Então, a única coisa que pode ser 0 é essa diferença aqui, lambda menos 1. Então, lambda menos 1 é igual a 0. E isso implica que lambda é igual a 1. Se lambda é igual a 1, recai no que a gente já viu. Se lambda é igual a 1, você tem o estado fundamental do átomo do oscilador harmônico. E sendo H uma constante, né? Sendo H uma constante, o coeficiente aqui referente a n igual a 0, você cai, eu posso chamar essa constante de B, e eu chego no estado fundamental, normalizando, eu chego na mesma função de onda para o estado fundamental. Isso implica o quê? Implica, né, que esta equação ela reproduz o estado fundamental para o oscilador harmônico simples. Entendeu, Daniel? Lise? Entendeu, Lisiane? Lisiane não, desculpa, é Lise. Lise. Professor, eu estava acompanhando aqui. Tá, mas você entendeu o procedimento que a gente fez? Mas pode continuar e depois eu assisto de novo. Tá certo. Não se preocupe comigo, não. Então vamos continuando. Seja bem-vindo, Vitor. Bom dia. Bom dia, família. Bom dia. Você entendeu aí, Vitor? Acabei de entrar. Ah, acabou de entrar? Então tá bom. Eu esqueci da aula, tava fazendo a lista. Muito bem, o que a gente pode dizer, então, para as soluções fisicamente aceitáveis para essa equação? Bom, elas vão estar restritas às formas polinomiais, né, da função h. Né? Então, vão estar restritas a uma série de polinômios. A gente já viu que, para o primeiro caso, o n igual a 0, você tem um termo da função, né, e aí esse termo vai te dar o estado fundamental do oscilador harmônico. Então, as soluções fisicamente aceitáveis, elas são restritas às formas polinomiais para, né, a função h. Muito bem. Como que a gente pode analisar as soluções fisicamente aceitáveis? Antes disso, vamos analisar que tipo de função é o potencial de um oscilador harmônico
simples, né? Então, se eu tenho aqui, se eu esboçar o gráfico, né, do potencial, né, o oscilador harmônico tem essa característica aqui. Que tipo de função que é essa? Ela é uma função simétrica em relação a x igual a zero. Ela é uma função par, né? Então, ela é uma função simétrica. Se ela é uma função simétrica, que tipo de solução eu posso esperar encontrar para essa equação? Soluções com paridade, ou pode ser par ou pode ser ímpar. Exatamente. Então, espera-se encontrar autofunções de paridades definidas. Muito bem. Então, o que eu posso dizer sobre a primeira função que a gente usou como solução? Essa função é uma função gaussiana, e a função gaussiana tem que tipo de comportamento? É uma função de Kissy, né? Então, ela tem esse comportamento aqui, ó. Certo? Então, eu posso dizer que essa função gaussiana, ela é o quê? Par? Exatamente, é uma função par de Kissy, né? Bom, por que que ela é uma função par de Kissy, né? Eu vou explicar exatamente, eu vou explicar do ponto de vista gráfico, né? Porque ela é simétrica. Se você colocar um espelho aqui, não onde tem essa linha vertical tracejada, o que você vai ver é exatamente a imagem, né, que você tem de um lado, você vai ver do outro lado a própria imagem refletida. Uma função ímpar é uma função antissimétrica. Né? Então, essas duas funções aqui são pares. Né? Então, se você tem, por exemplo, essa função aqui, ó, e se você coloca um espelho aqui nesse eixo vertical, o que você vai ver é a imagem refletida de forma invertida. Né? Então, aqui você tem um pico positivo e aqui você tem o mesmo pico, só que negativo, né? Em relação a esse eixo vertical. Então, essa função é uma função antissimétrica. E a gente chama funções antissimétricas de funções ímpares. E quando você tem um potencial que ele é simétrico, a solução para a equação que a gente espera encontrar, ela vai ter essa propriedade, né? Encontrar autofunções de paridades definidas, né? Vamos ter autofunções que serão pares e vamos ter autofunções que serão ímpares. Fui claro? Então, o que eu posso dizer, né, sobre H de Kissy? Se esta função aqui é uma função par, e a minha solução eu escrevi em termos de uma combinação de uma função par com a função h, e se eu sei que a solução para a equação deve ser autofunções de paridade definida, ou seja, pares e ímpares, né? Esta função aqui, ela também tem que ter essa propriedade de par ou ímpar em relação a si. Muito bem, vocês podem brincar, né, e fazer, por exemplo, plotar f de x igual a x, que é uma função ímpar, e f de x igual a x ao quadrado, que é uma função par. O que acontece se eu multiplico duas funções ímpar? Vira par.
Vai dar par. O que acontece se eu multiplico duas funções pares? Par. O que acontece se eu multiplico uma função par por uma função ímpar? Ímpar. Ímpar. Né? Então, x vezes x dá x ao quadrado, que é uma função par. X ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar x à quarta, que também é uma função par. Mas x vezes x ao quadrado é x ao cubo, e x ao cubo é uma função ímpar. Então, como minha solução deve ser autofunções de paridade definida, ou seja, deve ser par ou ímpar, e como a função gaussiana é uma função par, então isso obriga que o meu polinômio deve ser função par ou ímpar de Qc. Então, pessoal, Hn de Qc vai poder ser escrita da seguinte forma. Como é uma função polinomial, e a gente definiu bem aqui uma função polinomial, né, uma expansão em série, né, do produto de um coeficiente an por x elevado ao índice n, então a função Hn vai ser um somatório. Vou colocar k variando de 0 a n, AK, o meu x aqui, né, o meu que se faz o papel de x, elevado a k. Com este k aqui sendo par. E eu também terei uma solução que vai ser expressa em termos de uma expansão em série, com o índice k variando de 1 até n, de AK, que se elevado a k, só que agora o k assume valores ímpares. Por que você não escreve 2n em cima, ou 2k em cima e 2k mais 1 embaixo? Em vez de ficar escrevendo ímpar ou par. Pode ser também. 2n, n e k... 2n para par e 2n mais n 1 mais para ímpar. Né? Certo? Não nos coeficientes. Ficaria a de 2n. Verdade. É verdade. Aí de 0 a 0 É infinito. K. Aqui, na verdade, é K de 2K mais 1, né? E aqui é 2K. Isso. Tem Já problema. fica explícito que é par e ímpar. Não tem problema. Eu posso escrever dessa forma também. O que o Temerson está propondo, pessoal, é escrever dessa forma aqui. Como esse termo aqui é ímpar, né? Então vai ser 2K mais 1 de epsilon elevado a 2K mais 1, né? Que o coeficiente vai ser ímpar. E aqui vai ser 2K. Epsilon elevado a 2K. Ok? Aí ambos os somatórios têm que começar em 0, professor. Exatamente. Aqui também tem que começar em 0, porque, né, quando o K for 0, né, o A ímpar vai ser 1. E aqui vai ser 0. Bom, então aí eu defino quem é o meu polinômio, né? E o objetivo agora é fazer o quê? Para que a solução seja completa, o que eu tenho que fazer? Professor, tira os escritos ímpar e par, porque agora o K pode ter qualquer valor. Muito bem, Termerson. Senão vão confundir. Muito bem. Né? Mas já está explícito aqui que aqui é ímpar, né? Por 2K mais 1. Né, nos índices, e aqui está explícito que é par em 2K. Então, para que a solução seja completa, a gente tem que calcular esses coeficientes. Então, vamos começar, né, e examinar os polinômios de paridades positivas. Né, vamos examinar os polinômios pares. Aí. Muito bem, então, os polinômios pares vai ser h de índice n. Eu vou suprimir aqui o argumento, tá? Então, o primeiro termo vai ser o quê? K igual a 0. Se K for igual a 0, eu vou ter A0
de xi elevado a zero, que dá 1, mais k igual a 1, né, vai dar A2, que xi elevado a 2 vezes 1, que dá 2, mais, para k igual a 3, eu vou ter... Não, a k igual a 2, né? K igual a 2, eu vou ter A4, que xi elevado à quarta potência, né? E assim sucessivamente. Eu vou ter, para k igual a n, a elevado a 2n, né? Que xi elevado a 2n, né? Neste caso aqui, a elevado a 2n, diferente de zero. Agora vamos fazer uma pequena operação matemática, que é derivar esse termo em relação a xi, né? Derivando esse termo, pessoal, o que eu vou obter? Vamos derivar duas vezes, né? Então, a derivada de h em relação a xi, a derivada do primeiro termo aqui dá zero, do segundo termo vai dar 2a2 elevado a xi, certo? Opa! Muito bem. Mais 4a4, opa, 4a4, que xi elevado A 3. mais, pontinho, 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 mais 2n. que xi elevado a 2n 2n menos 1. menos 1. Certo? Derivando a segunda vez, a primeira derivada aqui vai dar 2a2 mais 12 a4, que xi é o quadrado, mais pontinho, 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 mais o quê? 2n. 2n menos 1. A n. Que xi. A elevado a 2n, né? E xi 2n elevado... menos 2. Certo? Certo. O que a gente vai fazer agora? Substituindo qual a equação que a gente vai usar para substituir? Derivada segunda de h em relação a xi, menos 2 xi derivada de h em relação a xi, mais 2 menos 1 h igual a zero, né? A gente vai substituir aqui e vai obter o seguinte termo. A derivada segunda, então, vai ser 2, né? Por que é 2 ali, né, lambda? Oi? 2 lá na derivada. Não seria um lambda menos 1 vezes a função? Desculpa, Temerson, eu não estou entendendo. Onde que você está falando que é 2? Ali na equação diferencial. Tá, aqui, né? Isso, lá você colocou lá um 2 menos 1. Não seria lambda menos 1? Bom, vamos ver qual a equação diferencial que a gente está pegando. Essa aqui, né? Você colocou um 2 no lugar do lambda. Não, não é 2, é lambda. Tá. Escrevi Eu ia errado, perguntar de onde que saiu o 2. né? Eu escrevi errado. Então, é derivada
segunda de H em relação a QC, menos 2 vezes a derivada de H em relação a QC. Tá faltando um QC. Tá? É Tá duas faltando vezes. QC, tá faltando QC. 2 QC vezes a derivada. Isso. Derivada de H em relação a QC, mais lambda menos 1, H, igual a zero. Tá certo agora, Temerson? É isso aí. É isso aqui, né? Então, muito bem, agora a gente vai substituir esses termos aqui. Substituindo os termos, como é que fica? A derivada segunda, então eu vou ter A2 mais 12A4 QC ao quadrado mais reticências 2 vezes N vezes 2N menos 1 a 2N QC 2 vezes N menos 1. menos 2 vezes 4A2. QC. Oi? Ah, não, você vai colocar passo a passo, né, disfarça? Não entendi. Não, eu já ia fazer a conta direto, mas já que você está colocando passo a passo. Tá. Tá, tudo bem. Então vamos colocar direto. Não tem problema. Faz Bem, passo a passo aí, professor. Quer passo a passo? Então tá bom. Sim, né? Então, Pode menos entender. 2, menos 2, né? Agora esse termo aqui que a gente vai escrever, que é menos 2 QC, e menos 2 QC multiplicado a derivada primeira. A derivada primeira a gente já colocou aqui, ó. Então vai dar 2A2 QC, mais 4A4 QC ao cubo, mais, pontinho, 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 mais 2N, A elevado 2N, QC 2N menos 1, mais lambda menos 1, H. E H, o que é o H? Todo esse termo aqui, né? Multiplicado por A0 mais A2 QC ao quadrado, mais A4 QC à quarta, mais pontinho, 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 mais A2N QC elevado a 2N. Tá? Então, o H já foi escrito. Igual a zero. Agora eu tenho essa equação grande aí, né, para trabalhar. O que eu faço agora? É distributivo. Distributiva, tá? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou... tem que multiplicar aqui, né? Fazer a distributiva que o Temerson falou. E aí, quando eu faço esta distributiva aqui e também aqui, ó... né? Também aqui tem que fazer essa distributiva. Eu vou ter termos de segunda ordem, né? Que é o QC vezes QC. Eu tenho esse termo de segunda ordem aqui, tenho um termo de segunda ordem aqui, tenho o termo de quarta ordem, que vai aparecer, que está aparecendo aqui, né? E termo de quarta ordem que vai aparecer do produto deste com este, né? E vou ter o próximo termo de sexta ordem, oitava ordem, então todos os termos aqui de QC vão ser termos com ordem pares. Concordam? Sim. Após uma manipulação algébrica, esses termos vão ficar escritos da seguinte forma. 2A2 mais lambda menos 1
a zero. Da onde que surgem esses dois termos? Eu tenho aqui o primeiro termo, ó, 2A2. E aí eu tenho aqui, ó, lambda menos 1 vezes A0, né? Então, esses termos aqui, eles não estão multiplicados pela variável que si, né? São os dois únicos termos que não são multiplicados pela variável que si. E aí eu vou ter aqui 12A4 que si ao quadrado, né? O primeiro termo multiplicado pela variável que si, né? Mais 12A4. E aí eu tenho um termo também que está aqui, ó, que é 4 vezes A2, né? Multiplicado pelo que si ao quadrado. Então vai dar menos 4A2. Mas aqui também eu tenho um termo que está multiplicado pelo que si ao quadrado, que é lambda menos 1 vezes A2. Então vamos colocar também. Lambda menos 1 vezes A2. Todos esses termos aqui, eles vão estar multiplicados pelo que si ao quadrado. Mais, né, pontinho, 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 mais, né, você vai ter todos os termos aqui agora de terceira ordem, de quarta ordem, né, que vai aparecer um termo de quarta ordem aqui, vai aparecer um termo de quarta ordem aqui, vai aparecer um termo de quarta ordem aqui. Tá? Então, vamos partir para os últimos termos, né, que vai ser o termo n de n menos 1, a n que si n menos 2, mais um termo que vai ser 2n de an mais lambda n menos 1 an multiplicado por que si n igual a zero. Né? A gente vai chegar nessa representação aí, nessa equação, tá? Muito bem, pessoal, é o seguinte. Essa equação aí, ela é igual a zero, né? Em que condições ela pode ser igual a zero? Os coeficientes têm que ser zero. Exatamente. Para que essa equação seja igual a zero, os coeficientes da variável que si tem que ser zero. Então, ó, os coeficientes de que si tem que ser zero. Então, esse termo que está aqui entre colchetes tem que ter zero. Esse termo aqui que está multiplicando o que si n menos 2 tem que ser zero. E esse termo aqui também tem que ser zero. Está multiplicando o que si n. Então, vamos analisar para o termo que contém que si n. Então, para o termo que contém que si n, tudo isso que está dentro do parênteses da colchete aqui tem que ser zero. Então, 2n. Peraí. Tem um sinal negativo aqui, né? Tem um sinal negativo aqui, pessoal. É menos 2n a n mais lambda n menos 1 a n. Tá. Tem um sinal negativo aqui. Então, quando vocês forem fazer, né, e obter essa, vocês vão ver que aqui tem um sinal negativo. Então, vai dar 2n a n mais lambda n menos 1 multiplicado por an. Isso aqui tem que ser zero. Certo? Bom, posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Tem a n aqui e a n aqui, então vai ficar 2n mais lambda n menos 1 multiplicado por an igual a zero. Muito bem. Esse termo aqui, an, tem que ser diferente de zero.
a n vai estar relacionado com o estado da função de onda, né? Então, tem que ser diferente de zero. Então, como a n é diferente de zero, isso implica o seguinte: eu vou ter que menos 2n mais lambda n menos 1 vai ser igual a zero. Isso implica que lambda n é igual a 2n mais 1. Agora, ó, vamos substituir esse lambda n nesta equação aqui. Agora, no lugar de lambda, eu vou usar 2n mais 1. Então, substituindo, eu tenho a derivada segunda de h em relação a xi. Agora, esse h vai ser h de índice n, menos 2 vezes xi vezes a derivada primeira, mais lambda. Agora, lambda é expresso como 2n mais 1. 2n mais 1 menos 1 vai ser 2n, né? Então, vai ficar mais 2n hn igual a zero, né? Então, aqui vai sobrar 2n, hn igual a zero. Agora sim, pessoal, esta equação aqui, né, é uma equação diferencial de segunda ordem e ela tem um nome característico. Como que é o nome dessa equação? Alguém sabe? Hermite? Exatamente. Equação diferencial de Hermite. Cujas soluções, quais são as soluções da equação de Hermite? Vocês estudaram equações diferenciais, a equação diferencial de Hermite? Não, acho que a única que a gente estudou foi Legendre. E física matemática? Física matemática, não. Então, vocês nunca estudaram... Vocês nunca viram uma equação diferencial de Hermite, né? Então, é a primeira vez. De Hermite, sim. Tá. Então, ó, a solução dela são os polinômios de Hermite. Sai por séries? Sim? Eu vou usar aqui, não vou solucionar essa equação, mas eu vou usar apenas as soluções, né, que está relacionado com o polinômio de Hermite. Então, o estado, né, relacionado com menor energia vai ser a função h de xi, h0 de xi, né, o polinômio é 1. Primeiro estado, que é o h1 de xi, primeiro estado citado, né, vai estar relacionado com 2 xi. O segundo, h2 de xi, vai ser 4 xi ao quadrado menos 2. Terceiro, tá? Vou colocar só os 3 primeiros, só os 4 primeiros, né? Estado fundamental e os 3 excitados. E vocês podem, numa tabela ou em qualquer momento que for estudar as equações diferenciais de Hermite, ver as soluções, né? Então, para o nosso objetivo, esses 4 aqui são suficientes. Então, vai dar 8 xi ao cubo menos 12 xi. E aí você tem também, né, polinômios aí com mais elevada ordem. Tá? Olha só, pessoal, agora o que a gente tem? A gente tem aí a função de onda toda construída para um oscilador harmônico. E a gente tem também são os altos estados, né, relacionados com o oscilador harmônico. A função de onda, então, né, a gente descreveu aqui. Esta é a função de onda que a gente usou, onde essa função polinomial, então, são os polinômios de Hermite. E aí você pode construir o estado fundamental, o primeiro estado excitado, o segundo estado excitado, e os estados mais excitados, né? E como a gente calculou o valor de lambda, né, a gente pode recorrer a essa relação e obter os altos valores correspondentes. Bom, agora aqui, pessoal, o índice n torna-se muito importante para o caso da solução, né, do oscilador harmônico simples. Porque o que o índice n representa? Bom, ele vai introduzir um número quântico
E esse nível quântico, ele vai nivelar os estados quânticos de um oscilador harmônico. Muito bem, então o N aqui é um número quântico que nivela os estados quânticos do oscilador harmônico, e aí a gente tem a relação de lambda, né, do parâmetro lambda. A gente pode observar, né, a partir do lambda n, que é igual a 2n mais 1, né, que isso aqui vai estar relacionado ao nível de energia En sobre H cortado ômega. E a partir daí, então, eu posso calcular que os altos valores correspondentes, né, dos estados, né, de um oscilador harmônico vai ser aí 1 sobre 2, 2n mais 1, né, 2n mais 1, passo 2 para lá, H cortado ômega zero. Vou colocar um ômega zero aqui, porque é uma frequência natural de oscilação, né? Bom, organizando aqui essa relação de uma forma muito mais simples, né? Nós vamos ter aí que os níveis de energia do oscilador harmônico vai ser N mais 1 sobre 2, H cortado, ômega zero. Esta é uma relação muito importante, né? E ela descreve os altos valores de energia, né, para o oscilador harmônico. Bom, notem o seguinte. Esse resultado aqui é interessante porque ele mostra que os altos estados de energia, eles são igualmente espaçados. Tem um índice N aqui, né? Então, isso implica o seguinte, ó. As energias discretas são igualmente espaçadas. Como que a gente mostra que as energias discretas são igualmente espaçadas? É simples. Vamos calcular o seguinte, ó. Vamos calcular o valor de delta EN. O valor de delta EN pode ser calculado entre dois estados consecutivos quaisquer, né? Então, vamos pegar um estado aqui de N, E de N mais 1, e subtrair do estado E de N. Isso aqui vai implicar que o delta E de N vai ser igual a H cortado ômega zero. Né? Bom, H cortado ômega zero, H cortado o que que é? É H sobre 2π multiplicado por ômega zero. O que que é ômega zero? É 2π vezes a frequência. Então, olha só. Esse intervalo de energia, né, consecutiva, duas energias consecutivas, nada mais é do que H vezes a frequência, Hν. Vocês recordam dessa relação aqui em algum momento do nosso curso? Em algum momento da nossa disciplina, a gente teve um resultado parecido com este? Sim. Qual? Energia de um fóton. Energia de um fóton. O que mais? A gente resolveu o oscilador harmônico idealizado por Planck, né? Chegamos ao mesmo resultado, né? Que a energia de um oscilador harmônico que foi demonstrado por Planck na radiação do corpo negro. Então, vocês revêem lá o corpo negro que vocês vão ver, né, que o oscilador quântico idealizado por Planck para a radiação de um corpo negro é exatamente Hν. Entenderam, pessoal? Sim. Bom, então olha só. A gente obteve os altos valores e também obtivemos as altas funções. Então, a partir das altas funções, né,
Como que eu defino as autofunções? Vou colocar um índice n, que é igual ao hn de xi, e elevado a menos xi ao quadrado sobre 2, né, onde h índice n de xi nada mais é do que os polinômios de Legendre. Né? Então, para cada valor de polinômio de Legendre, você vai Hermite. ter... Eu falei Legendre. Gente. Obrigado. Polinômios de Hermite. Está escrito bem aqui. Polinômios de Hermite. Para cada valor de polinômio, para cada, né, polinômio de Hermite, eu posso escrever um estado, né, do meu sistema. Então, a partir disso, podemos construir. Mas o senhor, você fez para um H par, para o H ímpar eu obter o mesmo resultado? O mesmo procedimento. O mesmo resultado. Na verdade, o índice n aí, ele varia de 1 até infinito, né? Não foi isso que você fez, a mudança que a gente fez? Sim. Então, o índice n aí é de 0 até infinito. O índice pode assumir valores 0. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, então vai reproduzir todos os estados, né? E aqui no polinômio de Hermite também. Então, você vai ter os estados pares e ímpares. Né? Então, podemos construir os estados do oscilador harmônico simples. Então, eu tenho aqui, vou reproduzir o potencial. Opa. V de x, né? O potencial de um oscilador harmônico é uma função parabólica, né? Então, esta relação vai dar os estados que estão ligados dentro desse poço. O primeiro estado ligado desse poço, qual que é? Quando o n for igual a 0, então eu tenho o E0 igual a quê? 1 sobre 2, H cortado, ômega. Quando n for igual a 1, eu vou ter o quê? E1 igual 3 sobre 2, H cortado, ômega. A gente mostrou que esse delta, intervalo entre energia, né, ela tem o mesmo intervalo, né? Daqui para cá é delta E, e daqui para cá também é delta E. Certo? Então, o espaçamento entre os estados é constante num oscilador harmônico. E aqui o segundo estado excitado, que é o E2, vai ser 7 sobre 2, H 5, cortado. professor. 5? É. Ah, é. É 2, né? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. O O próximo 7 seria o E3. é o E3, tá certo. Então é 5. Obrigado. O senhor tá visionário hoje, hein? Vendo lá na frente. Né? Então aqui é. Aqui é o E3, né? Que é 7 sobre 2, H cortado, ômega. As autofunções. A primeira vai ser par. E notem que ela penetra para a região onde ela é classicamente proibida, né? E à medida que o x vai para mais ou menos infinito, essa função vai a zero. A segunda é uma função ímpar, que também penetra na região classicamente proibida e vai a zero. E a terceira, outra função par, e assim sucessivamente, os estados eles vão se alternando entre estados pares e ímpares. E por meio dos polinômios de Hermite, né, e da construção que a gente fez para a função de onda,
né, psi igual ao polinômio de Amit vezes esse termo, eu vou ter aqui, o estado psi0, o estado psi1, o estado psi2, o estado psi3. E assim eu vou construindo uma escadinha, né, esses níveis esses estados em um oscilador harmônico quântico lembra o degrau de uma escada. Né? O degrau de uma escada ela não tem que ter espaçamentos iguais. Então, se você pendura uma escada na parede e olha para o degrau da escada, o degrau da escada vai reproduzir ali uma analogia aos estados de um oscilador harmônico. Né? Porque para que a escada seja perfeita, os degraus, o espaçamento entre um degrau e o outro tem que ser igual. Né? Então, é isso aqui. Entenderam? Sim. Outras características, veja bem, que à medida que o estado vai tornando-se mais energético, né, vão aparecendo pontos nodais aqui, né? Então, o estado fundamental tem 0 ponto nodal, o primeiro estado excitado tem 1 ponto nodal, o segundo tem 2, o terceiro vai ter 3, e assim sucessivamente. Que é característico de soluções da equação de Schrödinger associados a partículas que estão confinadas em um potencial. Dúvidas? Por enquanto, não. Então, dessa forma, né, pessoal, a gente termina o oscilador harmônico, descreve, né, todos os estados de um oscilador harmônico, resolvendo no braço, né, isso aí é a forma brutal de resolver a equação de Schrödinger.